O Lake Tahoe acaba de atingir 6.229 pés, chegando em sua capacidade máxima absoluta. Cada gota d'água permitida por lei já está lá, e o lago agora pressiona esse limite sem ter para onde escapar. Depois de 5 anos de uma seca cruel, bilhões de galões inundaram tudo quase da noite para o dia. As manchetes celebraram como um milagre a maior história de superação da década. A crise hídrica da Califórnia finalmente parecia ter chegado ao fim. Mas por baixo dessa superfície cristalina e deslumbrante, algo sinistro está despertando. Escondida sob o leito do lago, corre uma das falhas geológicas mais perigosas de toda a América. Uma fenda de 25 milhas na Terra que, segundo cientistas, está 4.000 anos atrasada para um rompimento catastrófico. E agora, bilhões de toneladas de água estão exercendo uma pressão colossal bem em cima dela, forçando a estrutura a cada segundo de cada dia, sem trégua. Os sismógrafos ao redor do lago já começaram a dar sinais de alerta. Pequenos tremores estão aumentando, e os especialistas vigiam os instrumentos 24 horas por dia, porque se essa falha romper enquanto o lago estiver em sua capacidade total, o terremoto não será nem de longe a pior parte desse pesadelo. Então, aqui está a pergunta que ninguém na orla está fazendo, mas que todo sismólogo da região se pergunta agora. Será que a água que salvou a Califórnia da seca é a mesma coisa que vai finalmente acordar a falha sob ela? 5 anos atrás, o Lake Tahoe estava praticamente morrendo. O período de seca tinha sido implacável e sem fim. Mês após mês, o nível da água despencava de forma alarmante, revelando uma orla que ninguém via há várias gerações. Troncos de árvores milenares que ficaram submersos por décadas ressurgiram como fantasmas de outro século. Rampas de barcos que antes levavam direto ao azul profundo terminavam abruptamente no chão seco, ficando isoladas a dezenas de metros de distância da água que recuava. Donos de marinas viram as reservas sumirem e o faturamento desabar completamente. Os moradores sussurravam se estavam presenciando uma mudança permanente, e não apenas um ciclo passageiro. Cientistas climáticos alertavam que a mega seca da Califórnia poderia mudar a face do oeste para sempre. Muitos até duvidavam se o lago conseguiria se recuperar totalmente algum dia. Foi quando surgiram os rios atmosféricos. No final de 2022, sistemas de tempestades massivas atingiram a Sierra Nevada com uma força extraordinária. Semana após semana, eles despejaram torrentes de chuva nas altitudes mais baixas, e uma nevasca histórica cobriu o topo das montanhas. A neve acumulou tão rápido que deixou até os meteorologistas mais experientes em choque. As estações de monitoramento registraram níveis de neve chegando a 237% do normal, quase 2,5 vezes o volume que a cordilheira costuma carregar. A Sierra Nevada se transformou em um reservatório congelado de proporções gigantescas, armazenando silenciosamente bilhões de galões de água no topo da bacia de Tahoe. Quando a primavera chegou, o degelo foi explosivo, liberando todo aquele estoque congelado de uma vez só. A água desceu furiosa por riachos e afluentes direto para o Lake Tahoe, muito mais rápido do que os hidrologistas previram e do que os gestores estavam preparados para lidar. O nível do lago subiu 4 pés em uma única temporada. Uma reviravolta impressionante após anos seguidos de declínio total. Autoridades agiram às pressas, abrindo as comportas do rio Truck para liberar o fluxo máximo permitido por lei. Engenheiros monitoravam as taxas de entrada e saída de água sem descanso, tentando evitar inundações enquanto mantinham o equilíbrio delicado do local. Mas o volume de água continuava subindo sem parar. Já no comecinho de 2024, o Lago Tahoe atingiu níveis que ninguém via desde 2019. A água não parava de subir, chegando perigosamente perto do limite máximo permitido por lei. Praias que estavam todas secas e rachadas há só 2 anos sumiram debaixo d'água de novo. Tudo ficou submerso por aquela água gelada e cristalina, trazendo os caiaques de volta para o jogo. O rasinho lotou de banhistas e as marinas ficaram sem nenhuma vaga sobrando. O pessoal do turismo comemorou o que muita gente chamou de um verdadeiro milagre das águas. As notícias diziam que a seca tinha sido derrotada e o lago finalmente estava de volta. Só que por trás de todo esse otimismo, algo bem mais estranho estava rolando no silêncio. Cientistas que monitoram a área sacaram umas anomalias que não tinham nada a ver com a subida da água. Sismógrafos espalhados por Tahoe registraram um aumento bizarro em microtremores de terra. Eram umas mexidas bem pequenas, quase impossíveis de qualquer pessoa sentir. Os dados ainda não eram graves o suficiente para assustar a galera geral, mas o padrão era constante, teimoso e muito difícil de ser ignorado. O lago tinha enchido, é verdade,
mas o peso absurdo de bilhões de litros de água nova estava esmagando o chão. Essa pressão atingiu falhas geológicas antigas e a Terra começou a reagir. No fundo do Tahoe existe um segredo geológico que quase nenhum turista consegue imaginar. Passando bem debaixo do lago, por umas 25 milhas, existe uma rachadura imensa. É a famosa falha de West Tahoe, que os especialistas estudam há décadas. Pesquisadores já mapearam, mediram e analisaram cada detalhe dessa estrutura gigante. Essa galera vem lá da Universidade de Nevada, na cidade de Reno. Eles trabalharam pesado junto com o pessoal do Serviço Geológico dos Estados Unidos. E o que eles descobriram é de deixar qualquer um arrepiado. A falha de West Tahoe consegue gerar terremotos com magnitude de 7,3. Para você entender o tamanho da encrenca, se liga nessa comparação rápida. Aquele terremoto terrível de 1989 em Loma Prieta foi 6,9. Aquilo derrubou viadutos, acabou com casas e matou 63 pessoas. O caos tomou conta de toda a região da Baía de São Francisco naquela época. Um tremor de 7,3 solta umas 2,5 vezes mais energia que aquilo. Esse aumento de força não é uma linha reta. A conta é bem mais pesada. Cada décimo que sobe na escala significa um salto gigante no poder de destruição. Um 7,3 não é só um pouco pior. Ele é brutalmente mais potente. Mas o que mais apavora os geólogos não é só a força, e sim o tempo. Amostras tiradas lá do fundo do lago mostram marcas claras de quebras antigas. Existem degraus enormes no chão do lago que surgiram em terremotos do passado. Essas cicatrizes contam a história violenta e perigosa dessa falha. Estudando as camadas de sedimentos, os cientistas acharam a última grande ruptura. Esse evento aconteceu faz mais ou menos 4.000 anos. Pelo ritmo da pressão acumulada, os pesquisadores acreditam que a falha está no limite. Ela pode estar chegando bem no finalzinho do seu ciclo de descanso sísmico. Simplificando a história, a pressão está subindo há 4 milênios sem parar. A falha de West Tahoe não é apenas um corte simples e limpo no chão. É um sistema complexo de vários pedaços ligados que seguem a borda oeste da bacia. Se um pedaço ceder, os outros podem ir logo atrás num efeito dominó sinistro. Isso pode ativar outras falhas na Serra Nevada e causar um impacto sem precedentes. Mesmo com todo esse risco, a falha mal recebe a atenção do grande público. Ela passa batido perto das redes famosas da Califórnia, sem nenhum blockbuster sobre ela. Placa nenhuma de aviso recepciona os turistas que chegam para curtir a orla. Banhistas deslizam pelas águas, sem notar que uma falha ativa repousa logo abaixo deles. Sismólogos sempre colocam a bacia de Tahoe entre os pontos de maior perigo na Califórnia. Agora some outra variável: bilhões de toneladas de água sobre uma falha já bem atrasada. Esse peso colossal aumenta drasticamente o estresse na crosta terrestre logo abaixo. Quando a rocha travada há milênios finalmente se entregar ao cansaço, a descarga de energia será súbita, violenta e impossível de frear. Por cima parece tudo calmo, mas lá no fundo o cronômetro continua girando. Muita gente nem para pensar na carga real que a água representa. Um único pé cúbico de água pesa 62 libras. É mais pesado do que muita gente consegue carregar de boa. Multiplique isso pelos 39 trilhões de galões que o lago Tahoe comporta no limite. O cálculo gera um valor tão absurdo que nem parece real, mas o peso existe. São bilhões de toneladas esmagando o leito do lago a cada segundo de cada dia. Essa carga não fica só parada, ela empurra um embasamento rochoso todo fraturado. O líquido se infiltra em fendas e rachaduras profundas na geologia sob o lago. Quando essa pressão toda fica sobre um sistema de falhas ativas, surgem condições que cientistas já viram causar tremores em vários cantos do mundo. Esse fenômeno é conhecido no meio como sismicidade induzida. Grandes massas de água podem sim causar terremotos, e isso não é suposição. É um fato histórico comprovado por dados concretos. Em 1967, a represa de Koina gerou um tremor 6,3. Aquele tremor matou 180 pessoas. O Lago Mead, na represa Hoover, já provocou centenas de pequenos abalos. Esses registros ocorrem desde que o local foi preenchido, nos anos 30. A represa de Zipping Pool pode ter influenciado o trágico sismo de Sichuan em 2008. O desastre matou quase 70 mil pessoas, e a ciência ainda debate essa conexão. Mas o padrão é claro. A água ativa abalos através de 2 mecanismos. O peso vertical esmaga falhas que já sofrem com a pressão tectônica horizontal. Porém, o perigo maior acontece nas profundezas, longe da nossa visão. A água penetra nas rochas e aumenta o que chamam de pressão intersticial. Essa pressão interna reduz o atrito que mantém as faces da falha bem travadas. Na prática,
O líquido lubrifica toda a zona da falha. Isso facilita que a tensão acumulada estoure de forma súbita e brutal. Agora projete esse cenário diretamente para o contexto do Lago Tahoe. Capacidade no topo, peso e pressão totais. Tudo isso forçando a estrutura da falha de Tahoe Ocidental. Esse sistema já vem acumulando energia há 4.000 anos sem qualquer alívio. A falha já estava no limite, e agora bilhões de toneladas extras forçam a barra. As peças estão se encaixando, e os sensores detectam o que os cientistas temiam. Dentro das bases de monitoramento espalhadas por toda a bacia de Tahoe, sismógrafos desenham linhas sem fim em suas telas digitais. Os dados mostram a pressão silenciosa crescendo sob o azul profundo daquelas águas. Nenhum tremor escapa. Cada sutil movimento na crosta terrestre marca a presença nos dados. Cientistas vigiam essas leituras com a paciência de predadores, aguardando o sinal que eles sabem que vai surgir. E ultimamente, os números estão mudando de figura. Monitoramentos recentes mostram que um padrão preocupante está surgindo na bacia. Pequenos tremores estão cada vez mais frequentes na falha de Tahoe Oeste. Abalos de magnitude 1.9 foram detectados nos últimos meses. Esses tremores são sutis demais para qualquer pessoa notar algo. Você poderia estar sobre um deles sem perceber. Mas as máquinas pegam absolutamente tudo, e as máquinas não mentem. Sismólogos chamam isso de atividade microsísmica. Para muita gente, um abalo de magnitude 1.9 parece inofensivo, apenas um sussurro perdido na vasta história da Terra. Mas os especialistas entendem bem o que esses pequenos estalos podem significar. Possíveis alertas. Tiros de aviso de uma falha sob uma pressão absurda. É o geológico rangendo pouco antes de uma estrutura inteira desabar. O histórico prova que esse medo existe. Antes de grandes terremotos, as falhas costumam apresentar esses microtremores. Pequenas rupturas liberam doses mínimas da tensão que estava acumulada. Esses eventos sinalizam que partes maiores de toda a falha geológica estão chegando perto do limite total. O terremoto de 2011, que arrasou o Japão e gerou um tsunami catastrófico, foi precedido por vários desses tremores bem menores. Esse padrão se repetiu antes de grandes rupturas ao redor do mundo. As estações em Tahoe agora operam 24 horas. Pesquisadores e o governo analisam cada vibração que surge, mapeando locais e medindo profundidades, rastreando tudo semana a semana. O patamar de segurança está mudando. Atividades consideradas normais 5 anos atrás, hoje já são vistas como alarmantes. Diante de toda a pressão da água esmagando a falha logo abaixo. Na real, nem a ciência sabe dizer com certeza o que esses tremores indicam. Podem sinalizar que a Terra vai abrir. Podem liberar energia aos poucos para evitar um desastre maior. Ou podem não significar nada. Mas o que os cientistas afirmam é: esse combo de fatores no Lago Tahoe não é algo que se possa ignorar. Se a falha de Tahoe Oeste ceder com um reservatório na capacidade máxima, o tremor de terra será apenas o começo. O que viria depois seria terrível. O fundo do Lago Tahoe não é um declive suave que desce devagar até a base. O lago mergulha a mais de 1.600 pés, com paredões quase verticais. Enormes encostas de sedimentos soltos ficam presas nesses ângulos de inclinação bizarros, seguras apenas pelo atrito e por uma sorte da natureza. Um abalo de magnitude 7.3 sacudiria tudo com uma violência absurda. Nada ficaria no lugar. Cientistas preveem que o resultado seriam deslizamentos subaquáticos catastróficos. Imagine milhões de toneladas de terra despencando de uma vez só para o fundo do lago em segundos. Esse volume colossal movendo a água nessa velocidade gera um tsunami avassalador. E olha, isso não é papo furado ou mera teoria. Provas na geologia confirmam que esse desastre já rolou no passado. Pesquisadores que mapeiam o fundo acharam rastros de deslizamentos subaquáticos gigantescos da pré-história gravados no solo. No caos de McKinney Bay, cerca de 12 milhas cúbicas de detritos vieram abaixo em uma única catástrofe. A onda que surgiu teria varrido qualquer coisa que estivesse naquelas margens. Simulações atuais mostram o estrago que algo parecido faria nos dias de hoje. Paredões de água de 30 pés ou mais cruzariam um lago a quase 100 milhas por hora. Quem vive na orla mal teria tempo de perceber o que estaria acontecendo. O visual que faz de Lake Tahoe um paraíso americano é o mesmo que o torna mortal. Pense bem, o lago só tem 12 milhas de largura no seu ponto mais aberto. Um tsunami que começa em um lado atinge a margem oposta em pouquíssimos minutos. No oceano, as cidades litorâneas ainda ganham horas para conseguir fugir. Sensores flagram terremotos longe e avisam todo mundo bem antes da água chegar. Só que em Lake Tahoe,
Esse luxo do tempo simplesmente não existe. O tremor de terra e a onda gigante chegariam praticamente de mãos dadas. A galera sentiria o chão tremer e veria o nível da água subir naquele mesmo intervalo. E se você acha que está ruim, a situação piora. Como é uma bacia fechada, as ondas ricocheteiam nas margens e voltam com tudo. O impacto nas comunidades se repetiria várias e várias vezes seguidas. A primeira onda seria apenas o começo desse pesadelo sem fim. South Lake Tahoe, Tahoe City e State Line não são só nomes em um mapa turístico. São famílias e lares construídos bem na cara de uma das orlas mais incríveis do país. Ali você encontra de tudo. Resorts de luxo, marinas e restaurantes lotados. Bairros inteiros surgiram achando que aquele azul do lago era apenas um presente. Quase ninguém que mora ou passeia por lá conhece a falha de West Tahoe. E a maioria provavelmente nunca vai ficar sabendo do perigo. Cerca de 55 mil pessoas vivem fixas na bacia de Lake Tahoe. Mas esse número é apenas a pontinha do iceberg. Nos fins de semana de verão, mais de 100 mil turistas invadem a beira da água. Na temporada de esqui, cassinos e resorts atraem outros milhares de visitantes. Em qualquer feriado, a quantidade de gente em volta do lago chega a triplicar. É todo mundo espremido numa bacia cercada por poucas estradas estreitas de 2 pistas. No trânsito normal de verão, essas rotas já viram um caos total e param tudo. Tente evacuar geral em minutos, e essas pistas virariam grandes estacionamentos travados. A confusão administrativa entre os órgãos só deixa o cenário mais crítico. Lake Tahoe fica bem em cima da divisa entre a Califórnia e Nevada. 5 condados diferentes dividem a responsabilidade por aquelas comunidades da orla. Imagina alinhar 2 estados, vários bombeiros e dezenas de órgãos na hora do aperto. Tudo precisaria funcionar num desastre que corre mais que qualquer sistema de alerta. E a verdade é que não existe infraestrutura nenhuma para avisar o povo. No litoral, as pessoas contam com sirenes potentes próprias para tsunamis. Elas possuem rotas de fuga sinalizadas e caminhos bem marcados. Existem campanhas educativas que ensinam exatamente o que fazer e para onde correr. Em Tahoe, você não vê nada disso. Nenhuma sirene vigia a orla. Não existem rotas de fuga para tsunamis por lá. Faltam alertas públicos sobre o perigo real escondido sob as águas onde todos mergulham. Os imóveis na beira do lago valem mais de 15 bilhões de dólares. Mansões luxuosas, hotéis históricos e todo o centro comercial da região foram erguidos na crença silenciosa de que o lago é inofensivo. A maioria dos moradores buscou esse lugar pelo visual, pela paz e pelo descanso. Quase ninguém imagina que vive exatamente sobre uma falha travada há 4.000 anos. A tecnologia para monitorar o lago Tahoe atingiu um nível absurdo de precisão. Redes sísmicas modernas flagram tremores tão leves que ninguém conseguiria sentir. Estações de GPS detectam movimentos no solo de apenas alguns milímetros. Imagens de satélite monitoram mudanças no terreno que o olho humano não percebe. Hoje, vigiam a falha de West Tahoe, com rigor que os antigos nem sonhavam. Os equipamentos são ultrassensíveis. Os dados são constantes e a cobertura da área é total. Mesmo assim, há um limite. Prever terremotos ainda é algo impossível. Cientistas localizam as falhas e calculam as chances de um desastre. Eles notam os sinais de alerta e medem a tensão acumulada lá embaixo. Só não sabem dizer quando vai acontecer. A Terra não envia comunicados. Uma falha pode ficar quieta por séculos, além do tempo médio, ou romper amanhã cedo. A incerteza aqui é total e não tem como ser evitado. Nenhum sensor, modelo matemático ou algoritmo avançado criado até hoje acertou o momento em que o chão racha. Mas a pesquisa não para. Sismólogos de Nevada estudam cada padrão de tremor com lupa, buscando falhas nos dados que possam clarear esse cenário. Especialistas do governo refinam os riscos conforme novas pistas aparecem no sistema. Estudantes passam anos analisando amostras de sedimentos retiradas do fundo do lago. Eles investigam catástrofes antigas preservadas em camadas milenares de rocha e lama. O objetivo é entender o ritmo dessa falha geológica perigosa, que opera num tempo muito maior do que a nossa própria história. A falta de verba é um entrave. West Tahoe não costuma virar notícia. Como não houve tragédias recentes, o público acaba esquecendo do perigo. O dinheiro das pesquisas vai para San Andreas e outras falhas famosas. Esse risco oculto em Tahoe recebe apenas uma parte da atenção necessária. Só que a opinião dos especialistas sobre um ponto específico é desconfortável e unânime. A falha vai romper, não é uma hipótese. Ela vai ceder. Falhas que acumulam pressão precisam liberar essa força. Isso não é palpite ou teoria. É a lei da física. A falha de West Tahoe está represando energia há 4.000 anos. Essa pressão vai estourar.
A dúvida é apenas quando e com qual violência. Até lá, a ciência observa e os aparelhos continuam registrando tudo. O lago segue pressionando as profundezas com seu peso. Por fora, Tahoe continua com aquele visual de cartão postal de sempre. Águas azuis que tocam o horizonte enquanto o sol nasce nas montas. Os turistas chegam carregando suas câmeras e seus caiaques. Isopor abastecido para um dia de sol perfeito. As famílias dominam a areia com suas toalhas. A molecada corre para o mergulho enquanto os barcos riscam o espelho d'água de leve. O pessoal relaxa no convés, jurando que não existe lugar mais incrível no mundo. É a vista da vida deles. Chove foto do pôr do sol e story bombando na rede. Vendem Tahoe como o paraíso na Terra. O problema é o que eles não enxergam lá embaixo. Ninguém desconfia do perigo que espreita sob essa fachada de cartão postal. 4.000 anos de pressão bruta estão trancados bem ali, nas rachaduras da rocha-mãe. Isso é algo que nenhum turista sequer imagina. A falha de West Tahoe está lá. Ela não quer saber de lucro com o turismo, ou de quanto valem as propriedades de luxo. Está pouco se lixando para feriados ou para 55.000 pessoas que vivem na margem. O relógio dela é o da geologia, numa paciência que o cérebro humano nem processa. É algo lento demais para a gente entender, mas não parou. Nunca para. O lago atingiu 6.229 pés. Está na capacidade máxima. São bilhões de toneladas pressionando fendas ancestrais com uma força que não dá trégua. Os rios atmosféricos despejaram a água que a Califórnia tanto implorava. As notícias falaram em milagre, mas essa inundação que recuperou o nível do lago não serviu só para consertar o estrago. Ela trouxe um fator novo para o jogo. É uma peça num quebra-cabeça geológico que já estava prestes a explodir. Os tremores continuam pipocando em aparelhos que a vizinhança nem sabe que existem. Especialistas não tiram o olho de dados que o cidadão comum jamais vai consultar. Falta estrutura para a emergência. E os sistemas de aviso nem sequer existem. A falha continua imóvel, carregando as baterias e só aguardando o momento, apertando o passo para um final que ninguém consegue prever e muito menos impedir. Em algum lugar sob aquele azul profundo, mergulhado na escuridão e no silêncio, no tempo lento das pedras, a pressão não para de subir. E aquela pergunta que tira o sono de todo sismólogo que estuda a região fica cada vez mais difícil de ser deixada para trás. Será que a falha sob o lago mais deslumbrante dos Estados Unidos também já esticou a corda até o limite?